O programa a seguir tem o patrocínio de... Olá, estamos começando mais um programa Pet na Net. E o tema de hoje é como identificar que o seu animal está tendo um ataque epilético e como agir quando ele tiver. Saber evitar uma crise epilética ou até mesmo saber como controlar quando o animal estiver tendo a crise é fundamental para a sua vida. A epilepsia é um transtorno físico que afeta os neurônios dos animais, fazendo com que ele tenha movimentos involuntários. E esses movimentos são chamados do ataque epilético, que é a convulsão que o animal tem propriamente dita. A epilepsia, ela pode ser genética, que algumas raças têm predisposição, ou até mesmo que é passado de pai para filho, ou mesmo por causa de doenças. É o caso quando o animal teve sinomose. Muitas das sequelas de um animal que teve sinomose é que ele vai ser um animal epilético, e aí terá crises convulsivas ao longo da sua vida, se não for tratado corretamente. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, a epilepsia não é um problema mental que o animal tenha. Ele não vai ter dificuldade de aprendizado, de dificuldade de locomoção ou qualquer outra coisa. Ele só tem o problema durante a crise. Logo após ela, ele tem uma vida normal. O que são esses ataques epiléticos? Bom, os ataques epiléticos acontecem quando algum neurônio tem uma atividade excessiva. A gente fala que é quando eles começam a dar choque entre eles. E aí, esses estímulos desse choque entre os neurônios faz com que o animal tenha a crise epilética. O grande problema dessas crises epiléticas é que ela não tem hora, lugar e nem dia para acontecer. Ela geralmente vai acontecer quando a gente menos espera ou até mesmo quando o animal está sozinho em casa. E o que gera muita preocupação do dono, porque eles sempre ficam com medo de, durante uma crise, o animal acabar falecendo. E quais são os sinais que os animais apresentam quando vão ter uma crise? Bom, alguns especialistas dividiram em 3 etapas. Primeira etapa, aura. Essa fase é a fase que antecede a crise. Ela pode acontecer minutos ou até mesmo dias antes da crise. O animal pode ficar nervoso, ter uma hiperatividade, ficar mais inquieto e pode ter até mesmo começar com uma salivação. Se você notar qualquer desses sintomas no seu animal e ele já tiver um histórico de ser epilético, fique atento, observe se você está fazendo corretamente a medicação que o seu veterinário passou. E se você ainda não procurou um veterinário, essa é a hora de procurar. Segunda etapa, ictus. Essa etapa do ictus é a etapa que a gente fala que é a crise propriamente dita, que é quando o animal tem a convulsão. É quando ele vai cair de lado, vai começar a bater a boca, a salivar excessivamente e a ter movimentos incoordenatórios das suas patas. Nessa fase, que é importantíssimo o proprietário estar junto do animal para que ele o acalme. Nunca coloque a mão dentro da boca do animal. Ele está tendo movimentos involuntários e ele pode te morder. E às vezes ele ainda vai ficar travado na sua mão. E até a crise passar, você não consegue tirar. Não precisa se preocupar de puxar a língua ou que ele vai ficar sem ar. Durante a crise, ele não tem a consciência, mas o organismo como um todo funciona, como coração, pulmão. Então você não precisa ficar preocupado com essa parte. O principal para o animal durante o momento da crise é mantê-lo calmo e num local que seja mais acolchoado. O ideal é colocar ele em cima de um colchonete, alguma coisa mais macia para que ele não se machuque durante as crises. Terceira etapa, pós-ictus. Essa terceira etapa é quando acaba a crise e o animal começa a voltar e ele começa a tentar ficar em pé, mas às vezes ele não consegue, ele começa a ter um andar cambaleante e ele fica um pouco, não é cego propriamente dito, A pupila dele dilata, então ele enxerga muito embaçado, mas ele tem a sensação de que não enxerga, porque ele pode bater em objetos, andar meio sem rumo. E ele fica assim, pode durar alguns minutos ou algumas horas. É importante que no momento pós-crise o animal seja colocado num ambiente mais tranquilo possível e o mais quieto possível, porque ele volta, ele não está entendendo o que está acontecendo, então ele volta muito estressado e muito assustado com o que está acontecendo. Então tentá-lo manter no ambiente mais calmo possível é importante. E quais são os cuidados que a gente tem que ter com o animal epilético?
Como eu falei, a epilepsia em si, ela não leva à morte. O problema é que as várias crises que o animal tem, com o passar do tempo, vão deteriorando a sua saúde. E aí sim ele pode ter outros problemas que vão ocasionar a sua morte. Bom, e outro cuidado importantíssimo é levar esse animal ao médico veterinário com frequência. Animal que é epilético, ele precisa ir pelo menos 2 vezes ao ano ao veterinário. Por quê? O animal ele vai tomar uma medicação para o resto da vida, que é aquela medicação que vai controlar as suas crises. E aí, de vez em quando, a gente tem que ajustar a dose. E para poder fazer esse ajuste da dose, o veterinário precisa fazer um exame de sangue, para que você mantenha a qualidade de vida do animal por um grande tempo. Outra coisa que tem que se fazer é diminuir o estresse do ambiente. Bom, um ambiente muito estressante, com muito barulho, com muita agitação, pode fazer com que esse animal tenha mais crises ao longo da sua vida. Então, quanto mais você mudar esse ambiente, tentar manter o animal num ambiente mais tranquilo, sem muito barulho, né, sem muita algazarra, né, por assim dizer, é o ideal. Porque quanto mais estresse ele sofre, maior a propensão dele ter uma crise. Então, manter a prática regular de exercícios com seu animal, uma alimentação adequada, como eu já falei, e um ambiente tranquilo, faz com que essa imunidade do animal melhore e, consequentemente, vai diminuir essas crises. E aí ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Vale reforçar que o único profissional capacitado para identificar se seu animal é epilético ou não é o médico veterinário, que também irá tratar com a medicação adequada para o seu animal. Muitas vezes a gente acha que o animal, como eu já expliquei, é epilético e ele pode ter outras doenças. Por exemplo, um animal com diabetes pode ter uma crise convulsiva quando ele tem uma crise hipoglicêmica e aí se parece com uma convulsão. Até mesmo, como eu já expliquei, os filhotes com verminose. Então, procure sempre o seu médico veterinário. E se você tem um animal que é epilético, faça os exames regularmente para melhorar a qualidade de vida. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau.